E aí, pessoal, abrindo a véspera da decisão do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Caxias, amanhã, quarta-feira, lá no Centenário, e o Grêmio com situações, novidades e possibilidades. Mas nós temos que falar também de bastidor e do que está acontecendo no Grêmio, porque realmente existe um grande clamor sobre a questão envolvendo o GPR, Thiago Neves, e eu tenho notícias dos bastidores para passar para vocês. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Vamos começar com as novidades. 2 inscritos pro Campeonato Gaúcho, para a final do Campeonato Gaúcho. Lembrando que a pandemia acabou mudando esse regulamento e os jogadores podem ser inscritos. Isso foi feito muito mais para os clubes do interior do que propriamente para os grandes aqui da capital, mas acabou também trazendo para o Grêmio possibilidades. E o Grêmio garantiu a inscrição de Everton, contratado junto ao São Paulo, e Robinho, ex-jogador do Cruzeiro, estão inscritos para a final do Campeonato Gaúcho. Lembrando que a principal atração do Grêmio me parece o retorno de Michael. E nós vamos, depois do Campeonato Gaúcho, fazer algo especial sobre o Michael, conversar com ele, porque realmente esse jogador tem uma história muito legal com o Grêmio e às vezes a gente acaba não colocando isso. Como é legal a história do Michael com a camisa do Grêmio, nós vamos fazer, mas isso nós vamos fazer na semana que vem. Agora nós temos que tratar desse jogo. O Grêmio está definido para o jogo com a mesma ideia, o 4-2-3-1, com o Jean-Pierre. E é sobre isso que eu quero falar do bastidor. Incomoda muito quando se tem, por exemplo, a ideia, e isso a torcida tem colocado de modo geral, aqui no canal mesmo, nós temos, eu tenho visto muitas pessoas falando, não dá para aguentar, tem que tirar o Thiago Neves, que o Renato está tirando o GPR. É uma questão de convicção, tá? É uma questão de convicção. O Renato quer e espera mais do GPR. E aí vai se dizer o seguinte, mas ele não faz isso com os outros. Não, ele faz. O que acontece com o GPR é que o Renato espera que o GPR seja um dos melhores jogadores do Brasil. E o Renato vai botar o GPR para jogar sempre, porque ele acredita no GPR. Só que às vezes essa cobrança, muitas vezes, a gente pensa, ele está sendo exigindo muito de um. Não, ele cobra algumas mudanças de posicionamento, porque ele quer o GPR no topo. Ninguém quer mais o GPR no topo do que o Renato, do que o Grêmio. E essa cobrança me parece uma cobrança importante. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, eu não vou dizer, me pediu inclusive para não falar, mas eu não vou dizer quem, com algumas pessoas muito próximas disso que eu estou falando. Olha, impossível ser mais próximas, tá? E é exatamente isso. Ou seja, o Renato vai continuar dando chance, o Renato acredita nele, o Renato acha que é ele o cara e vai naturalmente dando essas opções. Com relação ao Thiago Neves, o Renato quer que ele dê resultado rápido e vai continuar colocando para jogar exatamente por essa leitura. O Renato espera que o Thiago Neves recupere rápido para ser opção para o Grêmio. A leitura, e eu falo isso para vocês há algum tempo, a leitura do Renato e da comissão técnica é de que o Grêmio precisa ter 25 jogadores na ponta, 25 jogadores em condição e ritmo de jogo para encarar a temporada. E isso vai fazer com que muitas vezes o torcedor se incomode com algumas substituições e algumas situações. Por quê? Porque precisa disso. E mais, pensem bem nisso, porque isso não é totalmente errado, isso não é um absurdo. Quando se tem essa leitura de como as coisas vão desenvolver, nós conseguimos entender por que alguns vencem lá no final. E essa temporada é completamente diferente das outras. Vai precisar mais grupo, vai precisar mais jogadores e só vai conseguir ter resultado os jogadores que estiverem muito bem. O Grêmio faz uma opção, e vocês estão vendo isso, por colocar mais jogadores em cada situação. Pega, por exemplo, os homens de lado do Grêmio. Renovando com Ferreira e Elias, que deve acontecer a qualquer momento, nós temos mais o PP, mais o Everton, mais o Robinho, mais o Alisson. São 6 para 2 posições. 6 jogadores. Então, só aí a gente nota e entende o tamanho. E tem mais o Luiz Fernando. 7 jogadores. 7. Então, como é importante entender esse processo para a partir daí fazer as análises. E me parece que é isso. O que eu vim colocar neste conteúdo, especialmente, depois a gente pode falar sobre essas opções, é essa relação GPR. Informação, não é conversa, é informação.
GPR é o dono da meia do Grêmio e é em cima do GPR que existe toda a confiança. Todo o resto é balela. Todo o resto não condiz com a realidade. GPR é a confiança e o Grêmio aposta tudo na qualidade dele. E eu acho isso muito interessante, que a gente vem aqui para falar para vocês, porque essa é a verdade. E a contra-verdade a gente não pode discutir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Gente, estamos chegando a 50 mil. Isso não para. Valeu!